São muitos casos ainda para a gente estar repercutindo, 2 casos de violência que estão chocando a consciência aí do povo carioca, e é por isso que não poderia ter outro destino agora para a gente seguir adiante no Morning Show, a não ser diretamente ao meu amado e armado Rio de Janeiro, para falar sobre o caso de uma mãe que, enfim, publicou nas redes sociais uma mensagem que dizia ter matado o próprio filho. Mas vamos tentar entender. Filho de 4 anos, tá? Vamos tentar entender os detalhes aqui com o nosso querido Rodrigo Viga, pacientemente esperando a gente. Obrigado pela moral de sempre, Viga. Afinal de contas, o que está acontecendo dessa vez? Um caso triste, absurdo, mais um aqui no Rio de Janeiro, né, meu caro Marinho? Bom dia para você, para a turma do Sofá, para os nossos ouvintes, espectadores e internautas desse Morning Show da Jovem Pan. A gente não sabe até que ponto pode chegar a loucura ou a crueldade de uma pessoa. Uma mãe matou, provavelmente por estrangulamento, o próprio filho de apenas 4 anos de idade. Provavelmente inconformada, indignada com o próprio ato que cometeu, com o próprio crime que cometeu contra o filho dela, foi às redes sociais e fez uma postagem pedindo uma espécie de socorro, dizendo o seguinte, ou mais ou menos isso, parafraseando: por favor, mandem uma viatura até aqui. Eu matei o meu filho. Preciso que ele tenha um enterro digno. Aí na postagem, ela coloca também, viu, Marinho, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, o endereço do local onde ela morava com o filho, de apenas 4 anos de idade, que foi estrangulado pela própria mãe e acabou não resistindo. Cidade de Saquarema, que fica na região dos Lagos. Parentes, vizinhos foram acionados, a polícia chegou, ela teria tentado escapar e foi presa. Na delegacia, ficou em silêncio, não apresentou nenhum argumento, até porque nem precisa, é um crime de uma reconfessa. Mas a polícia agora está investigando se ela estava sob efeito de drogas, de algum tipo de entorpecente, remédio, porque não só matou o próprio filho de 4 anos, provavelmente por estrangulamento, como postou nas redes sociais, pedindo ajuda para que fosse presa e para que o filho pudesse ser enterrado dignamente. Mais um caso bárbaro, absurdo. A gente já falou essa semana aqui do caso do milkshake de morango envenenado, recentemente do brigadeirão de chocolate. Teve um caso mais atrás da madrasta que envenenava a comida para tentar matar os enteados. É mais um triste caso aqui do Rio de Janeiro, viu, meu caro Marinho? Sem palavras, Viga, sem palavras. Dessa vez, enfim, duro seguir adiante aqui, vendo a insanidade, o nível da insanidade que alguns dos nossos cidadãos que, enfim, estão perambulando entre nós, vivendo nessa sociedade brasileira, tem essa parcela aí que está realmente nas profundezas, está nas trevas, né? Não tem outra expressão. Valeu, Viga. Além disso, antes da gente se despedir, importante a gente trazer mais, se um já não bastasse, teve até o caso de um homem que, pelo visto, tentou matar um amigo com um bombom envenenado, depois do milkshake com veneno de rato. Agora a gente está lidando com o bombom envenenado. A troco de quê? Já tem a informação nesse sentido pra gente? É isso, Marinho. Um bombom envenenado foi servido por um amigo. Houve um entreveiro, uma desavença entre eles e agora estão analisando mais profundamente o que realmente teria acontecido, a motivação, especialmente o que estava dentro desse bombom envenenado. A boa notícia dessa vez é que a vítima conseguiu sobreviver, mas o fato é que, vou repetir aqui no microfone da Jovem Pan, viu, meu caro Marinho, são vários casos. Agora, esse novo expediente, né, de envenenar comida, teve lá atrás a madrasta que envenenava os enteados, um morreu e a outra conseguiu sobreviver. Mais recentemente, aquele caso de repercussão nacional do brigadeirão de chocolate. Agora, essa semana, tivemos 2 ocorrências, o bombom envenenado e também do milkshake envenenado de morango. Nesse caso específico, esse que tentou matar um amigo acabou sendo identificado, preso pela polícia e a vítima conseguiu sobreviver. E está rolando também aqui no Rio de Janeiro uma grande operação contra matadores de aluguel, agentes de segurança sendo investigados, 12 no total, alguns já foram presos, inclusive das Forças Armadas, acusados de atuarem para o jogo do bicho. O crime continua crescendo, continua em números exponenciais aqui no Rio de Janeiro, de várias frentes, de várias ordens. Estou sentindo você um pouco triste hoje, hein? Fecharam a torneirinha do Manequinho, né? Que pena. Ele não resiste. Pessoal aqui consternado, pessoal aqui se sentindo mal, tu não resiste. Viga, valeu. Depois a gente fala. Obrigado, querido. Posso trazer só um complemento? Valeu. Claro, grande Viga, obrigado. Depois a gente vai trazer o complemento aqui, que tem muitos assuntos ainda pra gente tratar, meu caro David, espero que você entenda. Claro, estamos juntos sempre, você sabe disso. Mas olha só, o que chama a atenção no meio dessa insanidade toda, são casos aí, brigadeirão, bombom, milkshake, enfim, são todos esses casos, envolvem pessoas que se relacionaram de alguma maneira com outra pessoa
e no meio de alguma desavença acabam acionando esse tipo de expediente sórdido e desumano, né? Mas como é que a gente pode notar se tem alguém por perto, doutora Pâmela que está aqui com a gente, claro, quais são os sinais que podem estar sendo demonstrados para a gente detectar e se precaver se a gente tem algum psicopata do nosso lado? Primeiro vamos explicar para as pessoas o que é uma psicopatia, né? Começar do começo. Muitas pessoas confundem, inclusive, eu vejo, me escrevem, psicopata com narcisista. São bem diferentes, tá bom? Então, o psicopata ele tem um requinte de crueldade. O psicopata ele tem uma desordem mental. E é muito curioso porque é uma forma de ser. Uhum. As pessoas falam, como assim? É uma forma de ser. Ah, mas ele é um doente? Eu já escuto assim. Ele é um doente? Ele é um psicopata? Não, ele não é doente, porque psicopatia não é uma doença, ainda que existam algumas correntes que discutam. Eu faço parte daquela que entendeu que sim, a gente está falando aí de um transtorno que é o mal em forma de pessoa. Na minha opinião aqui, de acordo com o que eu já estudei, psicopatia não tem cura. Eu sinto muito. Às vezes até, mas pode fazer. Não, não tem cura. São pessoas que têm uma impulsividade já, então elas vão cometer aí situações como essas, vão ter atos como esses, de estrangular uma criança, de colocar um veneno num bombom. Por quê? Porque tem um objetivo e uma frieza para tanto, não tem compaixão e não tem empatia. Isso se enquadra a psicopatia, lembrando que a gente tem níveis, desde níveis mais leves, mais moderados, a mais severos, que a gente tem os serial killers. E os narcisistas, que muitas pessoas perguntam, aí sim a gente fala de um transtorno de personalidade que tem emoção. O narcisista, ele se emociona. Doutora Pâmela, vou só pegar, deixa Claro. aqui, até ampliando aqui a discussão. Estamos de volta aqui para você também que está nos prestigiando, sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor. Doutora Pâmela Magalhães, sempre elegante, com muito conteúdo, aqui com a gente. E o tema da vez, ela está fazendo a distinção aqui, com brilhantismo, por sinal, entre psicopatas, narcisistas, sociopatas, fazendo essa diferenciação muito clara para a gente também não colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer que todo mundo é doido. Qualquer um que demonstra um pouquinho só, né? Porque, na verdade, é até curioso que todo psicopata, ele vai ter características narcisistas. Por quê? Porque é egocêntrico. Mas o narcisista não necessariamente seja psicopata, porque a gente está falando de pessoas que sentem, que têm pouca empatia, sim, mas sentem, têm emoção. Tanto que, por exemplo, o narcisista, você faz alguma coisa que ele vê que você está brilhando mais do que ele fica incomodado e tal, fica meio com vergonha e diante dessa emoção ele reage. O psicopata não tem emoção para reação. Ele tem estratégia, objetivo, foco em busca daquilo que ele entende que é importante para ele. Esclarecimentos importantes, David, mas a gente tem que só trazer aqui um momento para a gente entender também o que o povo está pensando antes da gente ampliar. Claro, vou ouvir os três aqui, mais do que importante. Mas o nosso Thiago Fabre, membro aqui da nossa equipe do Morning Show, foi às ruas para saber se a galera conhece alguém com algumas dessas características, se elas, enfim, já tiveram que lidar com algum psicopata na vida delas. Vamos rodar o VT e descobrir o que está acontecendo na vida das pessoas. Fala, meu querido André Marinho e toda a galera aí do Morning Show. Hoje o programa veio às ruas de São Paulo para um tema um pouco mais polêmico. É a galera narcisista e psicopata. Vamos entender como é que difere essas pessoas das outras, como elas agem num relacionamento. Vamos saber agora o que o povo fala. Roda esse VT aí, produção. Na verdade, tive uma noiva narcisista, na verdade, né, que... A pessoa narcisista é a pessoa que nunca assume um erro. Sempre as outras pessoas são culpadas e qualquer assunto vira em torno dele, a gente entra numa roda de conversa, tudo é sobre ele. A gente se afasta, quando a gente percebe, a gente tem essa percepção de que a pessoa tem algum problema, a gente acaba se afastando. Mas eu tenho uma amiga hoje que ela é narcisista. A minha mãe é narcisista. Desinteressante, não quero perto de mim. Minha mãe, eu descobri que ela é narcisista depois que meu pai faleceu. Entendeu? Ela começou com umas ações, assim, umas atitudes meio estranhas e o que ocorreu foi me afastar, porque estava fazendo mal, faz mal. A gente estava falando sobre relacionamentos, o cara parou a conversa para falar de todos os relacionamentos dele, não deixou ninguém mais falar e ficou se martirizando. Isso é péssimo, horrível. Eu acho que eles ficam no mundo deles, sente que é o centro do universo e por aí vai. Tudo que envolve ego e, sei lá, egoísmo. Então, na verdade, no início eu não percebi, né? Eu percebi depois que a gente terminou, porque eu fui estudar um pouco de psicologia, neurociência e aí
eu descobri que eu tava com uma pessoa narcisista. Eles são tóxicos, basicamente, né? Querem brigar por tudo, nunca assumem os erros. Eles são abusivos, eles são manipuladores, extremamente manipuladores. Eles são mentirosos, eles te colocam para baixo, entendeu? Assim como eles podem, eles te colocam para baixo. A culpa nunca é deles, a culpa é sua. Você entendeu? Os problemas deles sempre são maiores que os seus. Agora, assim, baita de um povo fala, o pessoal foi sincero, se abriu, enfim, revelou a vida como ela é. E é sempre importante a gente também não ficar só se baseando nas nossas próprias experiências. David, tá se coçando aí para falar? A palavra é sua. Não, eu quero fazer uma pergunta para a doutora Pamela, aproveitando também esses casos que aconteceram recentemente. No milkshake envenenado, foi o ex-namorado que não aceitava o término e aí tentou envenená-la. Nesse caso que o Rodrigo Viga acabou de trazer do bombom, foi entre amigos, né? Só que esse amigo estava tendo contato com a ex-namorada também. Então são casos de ciúmes. Como que a pessoa percebe que essa pessoa pode ter uma psicopatia com quem ela se relaciona? Porque casos de envenenamento é claramente atos de tentar matar a outra, né? Primeiro que se você tem ciúme, existem várias formas de você agir sobre isso. Uma pessoa que tem uma atitude dessa, porque eu tenho ciúme, não. Na verdade, tem outros elementos que falam aí. Então, pode ser uma sensação de ter sido passado para trás, muitas vezes o ego ferido. Então, a pessoa está muito mais agindo sobre ela do que sobre a paixão ou o tipo do amor que sinta pela outra pessoa. Porque uma pessoa que aja dessa forma inescrupulosa, com certeza ela tem um viés perverso. Para a gente perceber se o indivíduo tem traços narcisistas ou psicopáticos, enfim, você precisa observar detalhes do comportamento. Eu falo que as pessoas, elas revelam aquilo que elas são na hora que ela está mais distraída sobre ela mesma. Então, você não vai conhecer uma pessoa quando ela estiver falando diretamente com você. Ninguém consegue segurar uma fachada por muito tempo. Não, mas na hora que a máscara transpira, né? Isso. Vai escorrer do rosto, assim, na hora que tira a maquiagem. Então, o psicopata, ele é uma pessoa extremamente egoísta. É o cúmulo do egoísmo. O narcisista, ele é sempre melhor do que todos, é tudo sobre ele, é tudo por ele. Isso vai aparecer nas conversas, isso vai aparecer depois da fase da conquista, isso vai aparecer na convivência. E aí você vai percebendo que, nossa, essa pessoa, ela tem uma frieza na ação. Nossa, essa pessoa aqui parece que é tudo dela, ela não vê ninguém. E você se sentindo sozinha com essas pessoas, ao se relacionar com elas, também é um ponto muito importante. Rapidamente, objetivamente aqui, afinal, esses traços que você acabou de elencar e diferenciar todos eles aqui, doutora Pamela, eles são inatos, genéticos ou comportamentos aprendidos que você recebe por influência externa? Então, a psicopatia, ela vem do nascimento. Sim. O indivíduo já nasce psicopata. Você vê na criança, aquela criança que é mais violenta, do mal. A criança que é mais violenta. Tem um filme bom que fala, vamos falar sobre Kelvin. Ele é um filme interessante para quem quiser assistir, é uma dica aí para entender. Eu acho que ele relata claramente a psicopatia na infância, que você vê aquela criança que ela já é mais manipuladora, mais mentirosa, é uma criança que ela tem atos de vandalismo, ela é cruel com o irmãozinho, com o pai, com a mãe, ela não tem compaixão. Essa característica de não ter empatia, essa característica de nada tocá-la, dela agir com muita frieza, é um sinal de alerta. Seja na época que for, na adolescência, na vida adulta, é muito importante. É isso, pessoal. Não dá para menosprezar a maldade dos outros ou também, enfim, a loucura dos outros. Mano, você já viu alguém nesse sentido? Você tem algum faro apurado para esse tipo de gente? Narcisista, já, vários. Agora, psicopata, eu acho que é uma situação mais extrema, né? Eu vou te contar uma coisa. É muito mais comum do que você imagina. É mais comum psicopata do que narcisista? Não é que é mais comum. Tem muito narcisista, e na sociedade que a gente vive hoje, na contemporaneidade, a gente está meio que fabricando narcisistas, porque é tudo imagem, é tudo selfie, eu quero ter o que o outro tem, então isso está estimulando ainda mais a personalidade narcisista. Mas só para complementar, tem um livro da Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, excelente, que chama Mentes Perigosas, que fala o psicopata mora ao lado, mostrando a incidência da psicopatia nas pessoas. É muito mais frequente, porque psicopata você não consegue identificar com facilidade. Normalmente, a última pessoa que você acha que ela é. Meus amigos, o psicopata da sua vida pode estar mais próximo do que você imagina, né? Claro que é um baita de um assunto, a gente tratou aqui
de uma forma muito, enfim, com muito conteúdo, perdão, aqui a palavra me escapou, mas a gente, claro, vai estar elaborando e trazendo mais análises e reflexões nesse sentido.